Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu a luz. Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu a luz. Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul. Nós vamos falar da quarta-feira, capítulo 14 do Evangelho de Marcos. Você vai ver aí que inicialmente vai aparecer o seguinte, que eles, no dia anterior, deixaram de querer matar Jesus por conta da problemática da multidão, entendeu? Jesus em Betânia, aí vai aparecer o capítulo 14 e a questão da mulher que unge Jesus a partir do verso 3. Lê para mim a partir do verso 3 e vamos ler aqui o versículo 1 e 2. É uma técnica de moldura. E depois, o final do versículo, quando chega aqui, qual versículo que é? Aqui é 11 ou é 10? 11. Versículo 11. Versículo 11, você vai ver aí o Judas procurando os sacerdotes para entregar. E os sacerdotes ficaram felizes. Os sacerdotes ficaram felizes porque agora encontraram um caminho. E aí ofereceram dinheiro a Judas, porque Judas iria entregar. Então vamos ler aí do versículo 1 até o 14 e vocês vão ver uma técnica de moldura como nós falamos nas outras aulas. Lê aí, Armando. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo, mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes, a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muitos alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Esses são 2 versículos que tratam o assunto do Judas aí, é o 10 e o 11, é isso? Isso. Olha só, o 1 e o 2, ele coloca para tratar a questão dos sacerdotes preocupados para poder matar Jesus, mas não encontram uma forma, porque tinha medo da multidão, pelo fato da multidão estar com Jesus de todo tempo e apoiando ele. Tanto que nós, anteriormente, tratamos de uma discussão
na terça-feira, que a multidão estava ali assistindo e a multidão o ouvia de bom grado. Em várias passagens nós falamos dessa multidão. Então, isso aí fica claro que há uma desistência dos sacerdotes em querer matar Jesus durante a Páscoa. O Marcos deixa isso claramente. Não está muito claro isso? No versículo 1 e 2? Não está muito claro que eles desistem? O que a gente pode entender com isso, essa desistência? Uma necessidade de um traidor para entregar o local onde Jesus estará, ou o lugar possível que ele possa estar, para os caras encontrarem, porque eles só encontraram, nota-se que de todas as outras vezes que o encontraram no meio da multidão. Nunca encontraram ele sozinho, porque nunca sabia para onde que ele ia. O Marcos até narra, quase todos os dias ele volta para Betânia, mas os sacerdotes não sabiam que ele ia para Betânia, ou se fosse, que lugar que eles estariam, porque eles saíam no meio da multidão e se dispersavam. Então aí mostra a necessidade de um traidor, certo? Aí nós temos agora o versículo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9, que dá um total de 8 versículos, enfatizando a conduta de uma mulher que o Marcos faz questão de escrever dentro da sua história, e em contando-a, coloca esta mulher como uma personagem anônima, como uma personagem anônima. Ela é uma pessoa que não tem nome, ela aparece sem origem na história do Marcos. Embora em alguns outros lugares vão chamar ela até de Maria Madalena, mas a gente não está tratando de outros lugares, nós estamos tratando da última semana de Jesus segundo Marcos. E aqui fica bem claro que ele mostra que uma pessoa que ninguém sabe quem é, e essa pessoa não é homem, é mulher. Olha só, mulher num tempo desse, mulher, cara, era bem diferente a situação do homem e da mulher. É mulher, e essa mulher, ela pega e derrama sobre ele um unguento caríssimo. Estava num vaso de alabastro, um unguento caríssimo, coloca sobre a pessoa de Jesus. E Jesus, quando a galera critica, está claro que eles não estão de acordo, eles, os discípulos, não estão de acordo com o feito da mulher, certo? Porque criticaram. Se estivesse de acordo, não ia falar nada, entendeu? E aí eles disseram: olha, poderia ter sido gasto e vendido, para dar vendido e ter gasto esse dinheiro com benefício aos pobres. Aí Jesus pega e disse assim: não, ela fez isso. O testemunho é de Jesus, segundo Marcos. Ela fez isso por conta da minha sepultura. Jesus está dizendo que aquela mulher jogou aquilo ali para ungir o corpo de Jesus, porque se Jesus está dizendo que ela fez isso, Jesus está dizendo, ela entendeu que eu vou morrer. Não é isso? Há um testemunho claro de que a mulher entendeu que ele vai morrer. E aí, a história da mulher, ela é bonita porque Jesus disse assim, ó, e onde for pregado esse evangelho, que é esse evangelho do reino, o evangelho de Jesus, o feito dela será lembrado por todo lado. E aí, acaba-se a história e começa a questão do Judas procurando os sacerdotes para entregar Jesus. E aí, depois que ele vai lá e fala com os sacerdotes, que o sacerdote diz que vai dar dinheiro a ele, aí você vê que está escrito assim, e os sacerdotes começaram a procurar ocasião para o pegar, ou para o matar, ou para o prender. Começaram a procurar ocasião é o momento oportuno, o momento para o Judas que aguentar na boa, entendeu? E aí, a partir dali, eles já estão caçando isso, já estão caçando esse chamado momento. Então, olha só, vamos nos ater na quarta-feira. Versículo 1 e 2, versículo 10, 11.
matar Jesus, mas desiste por causa da multidão. E agora no versículo 11, o incidente A termina, porque agora eles voltam a ter esperança e se alegram, porque agora tem como matar Jesus, só vamos procurar a ocasião. A gente já tem até um da parte de Jesus com a gente. O incidente A terminou. Ou seja, versículo 1 e 2 começa o incidente A, versículo 3 ao 8 aparece o incidente B, começa e termina, e depois, versículo 10 e 11, incidente A termina de fato. Técnica de moldura em uma contraposição, mostrando que os discípulos ali não entenderam que ele deveria morrer e o Judas é o representante dos discípulos. O que nós vimos aqui? Um fracasso total dos discípulos. Primeiro, está claro que os caras não conseguem pegar Jesus. Segundo, dentre todos eles no jantar em Betânia, só a mulher entendeu que Jesus ia morrer, mas ninguém entendeu. E todo mundo foi contra a mulher. Todos os discípulos, não só Judas. Depois aparece Judas definitivamente entregando Jesus na mão dos caras. E aí, achavam que ele não ia morrer, que ele ia fazer uma revolução. Você vê, agora nós temos que voltar. A quarta-feira vai fazer a gente voltar antes do domingo de Ramos. A quarta-feira vai fazer a gente compreender essa trajetória de fracasso dos discípulos a partir lá do capítulo 8. Capítulo 8, versículo 31. E antes do 31, vou voltar antes, verso 26 do capítulo 8. Verso 26 do capítulo 8. O que nós temos aí? Verso 26 do capítulo 8. A cura do cego de Betsaida. Dá uma olhada aí comigo, vê se a epígrafe de vocês não está isso aí. Vamos. É 22? 22 ou 26? Termina no 26. Termina no 26. Vamos lá agora. Marca isso aí. Agora vamos no capítulo 10, acho que versículo 46 ou 42, alguma coisa assim. A cura do cego de Jericó. Capítulo 10. 40 e pouco. A cura do cego de Jericó está em qual versículo? 46. 46 mesmo. A cura do cego de Jericó. Olha só, gente, o Marcos é um cara que monta uma estrutura literária. Ele não monta uma história a bambu. Ele monta uma estrutura literária para que dentro da sua história e da sua estrutura literária venha surgir uma compreensão. Então, olha só, esse cara, ele pega o versículo 22 ao 26, uma história de cegueira, certo? Depois o 46 do capítulo 10, a qual versículo? Ao verso 5:2, ele coloca outra história de cegueira. O que o Lucas está tentando mostrar? O Marcos está tentando mostrar para quem vai ler que entre o capítulo 8, versículo 22 e 26 e o capítulo 10, versículo 46 ao 52, tudo que está entre essas duas histórias de cegueira são histórias de cegueiras. Entendeu? É o que ele está querendo mostrar. Ainda tinha gente cega. Entre essas histórias, as pessoas estavam cegas e precisavam ser curadas. Entendeu? As pessoas estavam cegas e precisavam ser curadas. Aí, pula para o verso 27 do capítulo 8. Olha o que trata no verso 27 do capítulo 8. Lê para mim, irmã. Capítulo 8, versículo 27. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. Só até aí. Cesareia de Filipe, eles começam uma caminhada em direção a Jerusalém. Ele começa a caminhada em direção a Jerusalém. E olha o que Jesus vai falar. Ele toca, se não me falha a memória, que dizem os homens ser o Filho do Homem, não é isso? No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Quem o povo diz que eu sou? É que tem algumas versões de quem dizem os homens ser o Filho do Homem ou quem eu sou. Aí, ou seja, o que a turma aí está dizendo que eu sou? Os caras que estão com Jesus respondem e dizem o seguinte: tu és Elias? Não, tu és
Jeremias, tu és João Batista, quer dizer, ou tu és alguns dos profetas. Aí Jesus olha e recebe a resposta dos caras. Aí ele vai e pergunta: e vocês? Que dizes que eu sou? Pedro toma a palavra e diz, no Marcos, ele diz assim: tu és o Cristo. Acabou. Vírgula. É vírgula, não é? Não é ponto não. É ponto não, acho que é vírgula. Tu és o Cristo, ponto. Ponto. Tu és o Cristo, ponto. Aí, olha só, vocês vão ver o acréscimo de Mateus, o acréscimo de Lucas. A galera até muda para um outro sentido. Não foi carne, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, aquele que deveria vir ao mundo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foste carne nem sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, que tu és pedra, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é a revelação, edificarei a minha igreja, e os portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí eis que te dou a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido ligado no céu. Beleza, isso é uma outra coisa que o Mateus faz um acréscimo, e o Lucas também faz, para contar um outro tipo de coisa. Então, eu não quero me ater no escrito do Mateus e nem do Lucas, porque eles tiraram do Marcos, e hoje nós estamos tratando do Marcos. Em outro momento a gente trata sobre isso. Agora aí, quando Pedro diz que ele é o Cristo, olha a resposta de Jesus para Pedro qual é. Ele adverte Pedro da mesma forma que ele adverte quando alguém está errado. E qual é a advertência que ele faz? Não dissesse isso para ninguém, que ele falou. Não falasse isso a respeito dele para ninguém. Olha só, que não falasse isso a respeito de mim para ninguém, ou que não falasse tal coisa. Esse tal coisa, ou falar isso a respeito de mim, é porque Jesus julga ser aquilo que o Pedro dissera algo ruim, e ele não é essa pessoa, tanto que ele diz: não fale isso de mim, porque eu não sou essa pessoa. Você entendeu errado, Pedro, eu não sou esse cara. Caramba, falar isso no meu evangelho parece ter alguma coisa, né? Mas como é que Jesus disse que ele não é o Cristo? Ainda mais no meio evangélico, onde não se estuda a Bíblia, e poucos são aqueles que estudam. E aí, aqui o que nós temos? Nós devemos remeter àquele tempo, porque hoje essa palavra Cristo tem uma conotação muito diferente do que existia na cabeça dos caras naquele tempo. Hoje, quando alguém fala Cristo, é aquele que veio, morreu e ressuscitou para nos salvar. É a concepção de hoje. Mas aquela concepção, palavra Cristo, que era ungido, enviado, ou seja, Messias, era um cara que seria um segundo Davi, que meteria a mão na espada, iria matar todo mundo, assentar no trono e reinar. Então, quando Pedro diz: tu és o Cristo, porque Cristo é uma palavra grega que quer dizer Messias. Cristo é grego, que quer dizer Messias em hebraico. Todas duas quer dizer enviado ou ungido. Então, era esse pensamento que o judeu tinha sobre Messias e sobre Cristo. E Jesus falou: tu entendeu errado, e não fala isso de mim, que eu não vou meter a mão em espada nenhuma, e não vou matar geral, e não vou sentar em reino nenhum aqui nessa terra para reinar. Tanto que ele fala que o meu reino não é desse mundo. Então ele repreende Pedro. Aí você vai ver um monte de maluco falar, pregando por aí, dizendo: mesmo Pedro, que teve uma revelação, depois estava possuído pelo diabo. Ele não teve revelação nenhuma, cara. Ele falou uma bobagem, que aquilo já existia, não era uma revelação que existia. Aquele pensamento já era de fato assim. A turma entendia que o Cristo era um cara desse. Jesus falou: eu não sou esse cara. E admoestou que não dissesse isso dele. Aí beleza. Olha só o que Jesus começa a falar depois. Eu acho que agora é verso 31, não é?
e começou a ensinar-lhes que convém que o Filho do Homem, ele assume para ele agora um título que ele gostaria que as pessoas o chamassem, que ele já vem assumindo para ele há muito tempo, e não desse Cristo que ia meter a mão na espada, mas o Filho do Homem. Ele assume esse papel de homem, de ser humano para ele, e ele diz, convém que o Filho do Homem, e também esse Filho do Homem é uma profecia historicizada que vindica a questão da vida após a morte. É aquele papo que o Daniel falou no capítulo 7, verso 13, que o Filho do Homem se dirigia ao ancião de dia, versículo 13 e 14, e ele o recebia e fazia ele se assentar no trono, e o seu reino seria um reino sempre eterno, que não teria fim, e todo joelho ia se dobrar, e tal. É uma coisa de uma vindicação de vida depois da morte, justificação, ou seja, através de Deus, uma justificação por um mártir. Esse era um pensamento que existia naquela época dos judeus, porque antes existia também um pensamento dentro do próprio Daniel, o cara que foi salvo da cova dos leões. Daniel não foi salvo da cova dos leões? Isso era um pensamento que Deus livraria o justo. Então esse pensamento era ensinado por conta dessa passagem. Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus não livrou o justo. Esse pensamento que Deus livraria o justo da morte, ainda que eu andares pelo vale da sombra da morte, o Senhor iria livrar. O Senhor livra o justo da morte. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O Senhor livra o justo da morte. Entende isso? Só que depois de um tempo começou a surgir dentro dos Targums, era um pensamento rabínico, que o Senhor livraria o mártir, justificaria o mártir em uma ressurreição dos mortos. O Senhor não deixaria minha alma no Hades, nem o seu santo ver a corrupção. Ou seja, dentro da história dos Macabeus, onde eles também foram mártires, se diz que Deus iria trazer um momento de uma ressurreição e uma vida juntamente com Ele, uma vida eterna. Macabeus no capítulo 2 fala muito claro sobre essas coisas. O livro de Eclesiástico também fala sobre isso. E aí, essa questão dele falar, o Filho do Homem, ele remete à palavra do Daniel de uma justificação e um trono, que depois o restante dos evangelhos, as cartas paulinas, vão entender muito claro, e a gente também, que depois do mártir que ele foi, Jesus, ele foi justificado e recebeu um trono, um nome acima de todo nome, e assentou-se em um trono eterno para que todo joelho se dobre e confesse que ele é o Senhor. E aí ele pega e diz, convém que o Filho do Homem padeça na mão dos anciões. Leia para mim o que ele diz que vai acontecer com ele. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Você vê que ele diz, pelos líderes do povo, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, ele está falando toda aquela nata que teoricamente orientava o povo judeu, o povo israelita. Só que ele falou que ia padecer tudo isso, mas ele disse assim, eu vou ressuscitar no 3º dia. Ele não falou isso? Isso ele não escondeu, isso ele falou na cara de pau. Só que olha só, gente, o que o cara está ensinando? Eu vou morrer, eu vou padecer todas essas coisas, mas eu vou ressuscitar. Olha a reação do Pedro. Na verdade, de todo mundo, só que ele falou. Nós vamos ver a reação que é de todo mundo. Olha a reação do Pedro quando Jesus fala. Lê para mim a reação do Pedro. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Só até aí. Começou a repreendê-lo. Pedro foi lá, Essa reação do Pedro te mostra que ele está de acordo ou contra a fala de Jesus, a fala que é esta: eu vou padecer na mão dos anciões, do líder do povo, do chefe dos sacerdotes. Explicitamente contra, não é?
O que mostra aí em cima do que eu estou falando da quarta-feira? Que ele não entendeu. Exatamente o seguinte, como ele pensava, todo mundo também pensava que ele era esse Cristo que meteu a mão na espada. De repente, pô, a gente chegou até aqui agora tu vai puxar para trás? Tu vai com esse papo dizer que vai morrer? Vai geral, vai contar. Você vê que é isso mesmo, irmão. É isso mesmo. Porque ele pegou e disse que ele era o Cristo, que era o cara que meteu a mão na espada. O cara está dizendo que ele vai morrer, ele repreendeu Jesus. Tá maluco? Como é que vai meter essa? Agora você surda. Como é que a gente vai ficar? Como é que a gente está enrolado? A gente está falando baixão que tu pai e tal, e agora. Aí, olha só, o Pedro diz isso. Aí fica claro para você que vai nos ouvir depois, o motivo pelo qual Pedro não entende, diz que ele é o Cristo, mas Jesus é o Cristo, mas não esse Cristo que Pedro estava falando. Era outro Cristo que hoje você entende muito mais fácil, né? Do que se você estivesse lá naquele tempo, talvez a gente não também entenderia. Agora, o Jesus, o que ele pega e faz? Olhando para os discípulos, repreendeu Pedro. Ele olha para os discípulos todos e repreende Pedro. Para trás de mim, Satanás. Olhando para os discípulos, essa repreensão não era só para Pedro, era para todos os discípulos. Entendeu? E agora ele amplia a repreensão. Ó, vocês estão pegando a estrutura literária? Que o papo está entre cegueira, mostrando que os caras estão cegos. Agora ele amplia a repreensão e trazendo a multidão para si. Vê esse próximo versículo depois que repreende. Não é isso? Ele não traz a multidão para si? E os discípulos ele chama. Olha só, ele está nesse papo dessa repreensão. Ele chama a multidão e olha o que ele começa a ensinar. Ele começa a ensinar assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ó, eu quero voltar aqui a câmera e dizer o seguinte: os acréscimos, eles são interessantes. O Marcos só escreve isso: toma a sua cruz e siga-me, acabou. O Lucas, ele acrescenta: toma cada dia a sua cruz. E você vai ver que é interessante esse acréscimo do Lucas. Por quê? Porque o Jesus, ele pega e diz assim: porque aquele que perder a sua vida, ganhá-la-á, e aquele que a ganhar, perdê-la-á. Ele diz: aquele que perder por amor de mim, ganhá-la-á. Aquele que ganhar, vai perder. Isso ele deixa bem claro. É como quem diz: que adianta conquistar o mundo todo e perder a sua alma? Ele pegou e chamou a multidão e repreendeu. Por quê? Qual era o caminho que Jesus estava ensinando ali? Caminho de morte e de ressurreição. Então ele estava convidando todo mundo: vem comigo, toma a tua cruz e vamos morrer. Porque o Pedro e os discípulos não estão entendendo essa parada não. Mas eu estou chamando os discípulos e todo mundo. Cada um bota a tua cruz nas costas e vamos para lá. Porque morrer morte de cruz era um ato de subversão contra o Império Romano. Só aqueles que eram os sujeitos que faziam tal subversões eram esses tais que padeciam a morte de cruz, ou seja, não aceitar o sistema de dominação que nós estamos todos falando desde o nosso início dessas aulas. E aí ele chama: vem morrer comigo, porque quem morrer comigo vai perder a vida aqui, mas vai ganhar a vida, porque vai ressurgir comigo em uma nova criatura. Ele está chamando para a aniquilação do eu também. Ele está chamando para a aniquilação, também não, de fato, a aniquilação do eu. Ele está te convidando para que esse ser que existe em você possa morrer e ressuscitar um novo ser, porque enquanto esse ser estiver aí, querendo que alguém faça isso em benefício de ti, que você tenha um espaço na parada, era o pensamento do Pedro. Deus nunca vai ter espaço na tua vida, meu irmão. Mas desde o momento em que você morrer comigo tu vai ressuscitar. Eu vou fazer surgir em você uma nova criatura. Aí acontece o papo que o Paulo depois disse: que não vivo mais eu, Paulo, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Por isso que eu fui morrer com ele. Ele está chamando para uma responsabilidade, não que ele vai morrer por você e está tudo resolvido. Não, cara. Você tem que morrer com ele. Você tem que consentir na morte dele. Consentir na morte dele é topar aniquilar-se também.
E aí ele convida os caras para morrer juntamente com ele e deixa isso muito claro. E falou bem claro e enfatizou sobre essa questão. Qual é o próximo tratado aí? O próximo epígrafe? A transfiguração. Aí ele arrebenta com tudo. Na verdade ele não, né? O próprio Yahvé. Porque ele sobe no monte da transfiguração e aí, de fato, acontece algo tremendo. Porque no monte da transfiguração, o nosso problema para a compreensão do que o cara escreve para a gente é que a gente quer ficar com aquilo que a gente acha interessante. Você já viu no monte da transfiguração, a galera fica: Elias apareceu mesmo ou não apareceu? Era Moisés ou não era Moisés? Era alucinação, alucinógeno ou era o quê? O que é? A gente fica com isso. Só que, entenda bem, é uma estrutura literária que o cara está nos passando. E está claro que é uma estrutura literária, em meia cegueira. Olha só no monte da transfiguração o que acontece. E Jesus se transfigura, aparece Elias e aparece Moisés. Todos nós aqui sabemos que Elias representa os profetas. E Moisés representa a lei. Deixa eu dar uma pincelada do que é isso, a lei e os profetas, para a gente entender isso de uma forma mais clara em se tratando do Jesus. E a questão de Elias e os profetas, isso está muito ligado no Israel. Não tem como fugir. Elias e os profetas. Moisés e os profetas está muito ligado no Israel. Então o que é isso? Olha só. Eu vou dar uma pincelada rápida, até porque isso é uma aula de vocação de Deus para com o homem relacionado à salvação no Antigo Testamento. É a vocação de Deus. Ele aplica a questão da lei, e a lei, ela vem acompanhada de quê? De um culto, não é? Ela não acompanha o culto, o sacrifício, aquela coisa toda. E o Moisés surgiu. Quando Moisés chega e Deus passa essa questão de lei para ele, junto com o culto, o israelita começou a praticar, depois mudou o significado todo. Ele fazia o culto e cumpria a lei e se sentia salvo porque fazia o culto e cumpria a lei, ele se sentia salvo. Só que não era aquilo que era para ele se sentir. E aí ele tinha um comportamento longe da ética, antiético. Aí entra o profeta, o capítulo 58 do Deutero Isaías, é para meter o pau na lei. Não na lei, na conduta daqueles caras que era um pensamento contrário àquilo que a lei e o culto apresentavam, porque eles faziam o culto e a questão do cumprimento da lei se achavam salvos, e aí, meu irmão, ele aplica o jejum verdadeiro que ajudar as pessoas, porque eles tinham um comportamento completamente antiético e não ajudava ninguém. Então a lei é uma coisa e os profetas é outra. Os profetas é para fazer com que os profetas, eles tinham uma experiência com Deus, que era uma experiência de salvação, e eles queriam trazer a salvação para os sacerdotes e para o povo num todo, mostrando a hipocrisia deles. Entende isso? E aí, só que Israel ele foi se envolvendo com tanta coisa, cara, que em um determinado tempo aparece o seguinte, aparece a questão, isso pega um pensamento javista, um pensamento eloísta, e só o pensamento do deuteronômio e deuterominista é que se contrapõe, porque o pensamento deuterominista é um pensamento dos profetas, que se contrapõe a isso que eu falei e ao que irei continuar a falar, que é a questão da sabedoria em Israel. Como é que era a sabedoria em Israel? A sabedoria estava relacionada com a dupla recompensa. Aí como é que é? Você vai ver uma série de provérbios escrevendo: o homem que faz o bem, Deus o abençoará, e aquele que faz o mal, receberá o mal. Aquele que pratica não sei o que lá, receberá não sei o que. Aquele que faz assim, receberá assado. É a lei da dupla recompensa, tanto para quem faz o bem quanto para quem faz o mal. Olha o problema disso, cara. A má interpretação. Não que a sabedoria não deva existir, e não que Deus não retribua com o bem, e nem com o mal também. Só que essa sabedoria que existiu naquele tempo, ela fazia com que Deus obedecesse às ações humanas.
Isso não existe. É o contrário, não é o que eu faço aqui, Deus se movimenta lá, porque Joel fez isso, agora eu tenho que fazer. Aí eu coloco Deus enquadrado na minha conduta, e Deus vai trabalhar de acordo com o que eu faço. Olha só que coisa da sabedoria. Por isso que você vai ver o livro de Jó tentando arrebentar com isso, mostrando que os caras, os amigos de Jó que vinham aconselhá-lo, mostrando que Jó deveria ter algum mal nas costas dele, por isso que ele está recebendo esse mal. Aí você vai ver a palavra de Deus, onde estava a sabedoria quando eu formei a terra. Aí você vê o escritor do livro de Jó metendo pau nessa sabedoria. Você vai ver o Jeremias metendo pau nessa sabedoria no capítulo 8. Onde estão os sábios? Tornaram loucura a sua sabedoria. Entendeu? Porque rejeitaram Deus. Jeremias falando isso no capítulo 8. Você vai ver o Isaías falando que a nossa justiça, a nossa sabedoria é como trapo de imundícia. Você vai ver o Eclesiastes dizendo que, falando que antes é o acaso que dá resposta para muita coisa, quebrando o pau com a sabedoria. O Eclesiástico também, que é diferente do Eclesiastes, é outro livro. Da mesma forma, porque eram os caras metendo pau na questão da sabedoria. Aí outro posicionamento que tinha dentro de Israel era a questão da eleição de Israel, de ter sido eleito, o povo escolhido. Aí eles limitavam Deus aos termos de Israel. Como é que tu limita Deus? Deus é o Senhor de toda a terra. O Deus de Isaías no capítulo 43 fala isso, que Ele é Senhor de toda a terra. Vários salmos falam que Ele é o Senhor de toda a terra. Ele está sentado no globo da terra, cale-se diante dele toda a terra. E aí você vê essa questão que é apresentado na lei e nos profetas. Beleza, legal. Então todo esse pensamento que eu vos passei agora, que o Marcos ilustra com a presença do Moisés e do Elias, e aí o Pedro toma partido e diz assim: Senhor, bom estarmos aqui. Vamos fazer uma cabana para o Senhor, outra cabana para o Elias e uma cabana para o Moisés. Aí Deus ficou chateado, porque até agora os caras não entenderam a parada. Aí Deus se mete na conversa e fala assim: olha, Moisés e Elias vieram. Moisés e Elias, gente boa. O que eles apresentaram, ou seja, a lei e os profetas, show de bola. Mas tudo isso já passou. Eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo. Aí ele ouve. Não é para ouvir mais o Moisés e nem o Elias, ou seja, nem lei nem profeta. Agora é para ouvir esse aí, ó. Esse Jesus que é para você ouvir e seguir. Aí Deus dá-lhe mais uma ripada. Você vê que a estrutura literária está mostrando que o Pedro está errado desde o início do papo. Está vendo? Não acertou uma. Não acertou uma até agora. Qual é o próximo caso que trata? A cura de uma menina endemoniada. Olha só. A vinda de Elias também fala. A vinda de Elias também. Tem isso? E tem a vinda de Elias e É no versículo 9. Aqui é o jovem Do lunático. 9 a 13. então, e aí vem o jovem lunático. Essa cura do endemoniado, o jovem lunático, nota-se o que ele quer colocar. Olha só, ele pega e coloca um caso de cegueira, outro caso de cegueira. Trata tudo isso que a gente tratou e agora volta um lunático. O que ele está querendo dizer? Que no meio de cegueira tem lunáticos, endemoniados, cegos, incompreensivos, contrário a tudo aquilo que se chama Deus, ao ensinamento de Jesus. A galera não entende nada, acha muito legal, muito interessante, mas está todo mundo nesse quadro de endemoniado, de lunático, de cego, de tudo isso. Pô, então é aquela palavra que a gente estava falando, né? É o quadro de Eles lunático. também não Porque a conseguem. gente começou a falar do jejum, então acabou caindo aqui. Acabou caindo ali, justamente. E eles estão discutindo a situação, aí Jesus chega e falam que os discípulos não conseguiram expulsar aqueles Pô, demônios. fala um pouquinho dessa problemática aí. É o quadro da igreja hoje. Não conseguiram, porque eles estavam cegos, eles nem estavam vendo nada, como é que eles vão expulsar Pô, essa demônios? palavra do cara aqui não ajuda-me na minha dúvida.
Como é que é a A palavra atitude do do... cara é muito mais bonita do que a dos discípulos, não entendeu nada, não. Esse... Tu pode, faz alguma coisa. O pai do menino fala, se eu posso, Jesus. Aí ele, se tu creres, tudo é possível que crê. Aí o pai fala, pô, então me ajuda a minha integridade. Pô, é uma atitude muito melhor do que a dos discípulos. É uma atitude de sinceridade e mostra de fato alguém confessando uma incredulidade em meio a toda essa situação. Isso aí é muito legal, que em meio a seguidores de Jesus, em meio a multidões, em meio a curas, em meio a revelações divinas e transfigurações, aparece alguém que confessa ser incrédulo e pede socorro. E os discípulos têm convicção do que quer e do que fala, ao ponto de encarar Jesus e repreender. Agora você vê, isso não é diferente. Quantas pessoas hoje encaram Jesus e repreendem, falam o que quer, o que bem entende. Você acha que os caras estavam com ele direto. Mas esse cara que não estava, conseguiu chegar mais longe do que eles. Chegou mais longe do que ele. Pelo menos a atitude de humildade que os caras não tiveram, eles estavam lá. De forma alguma. E aí a galera Bom, a gente, né? Cheio de vício. cheio de vício. A turma que segue Jesus tem vício a pampa. O cara que chegou ali já logo entendeu. Então eu sou incrédulo, meu irmão, mas me ajuda na minha incredulidade. Pelo menos ele pediu socorro. Se os discípulos pedissem ajuda na cegueira, ia receber uma orientação. Então, qual é a próxima epígrafe? Jesus, sua morte e ressurreição. Oi? Aí, Jesus, sua morte e depois vem o No maior capítulo do reino. 9 já. Depois do endemoniado, no meu, vem quem é o maior. Ainda no 9. Não, então, é capítulo 9, só que quem é o maior, antes dele tem um assunto a ser tratado 3 versículos antes, versículo 31 então. 30. Versículo 30. 30 a 32. Versículo... A minha não tem. Não tem epígrafe. É. De novo, Jesus fez Isso. sua morte e ressurreição. Olha só, você está vendo que nós discorremos todos esses assuntos até a cura de um lunático. Jesus volta no mesmo assunto que ele estava lá no caminho de Cesareia de Filipe, que é o 30 ao 32. Agora vamos fazer uma comparação, que há uma evolução do que ele fala sobre o que acontecerá com ele no verso 31 e 32 do capítulo 8 em relação ao 30, 31 e 32 do capítulo 9. Lê, Armando. 30, 31 e 32 do 9. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Segura um pouquinho. Ele está ensinando a quem? Aos discípulos. Lá no anterior, ele também está ensinando aos discípulos, no capítulo 8. Tá, aí olha só o que ele diz. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar. Olha só como é que agora está claro, não precisa de interpretar mais, porque o cara escreveu dizendo que eles não entendiam. Não precisa nem fazer a trajetória Puxou o pensamento dele, né? de interpretação. Ele já enfatizou a coisa através daquilo que ele disserta, e agora ele fala, e os caras não entendiam. E olha só como é que não entendia, mas não entendia mesmo, porque Jesus vira para eles e pergunta assim: o que vocês vinham discutindo pelo caminho? E todo mundo receava em dizer, porque no caminho eles vinham perguntando quem seria o maior no reino dos céus. Nota-se a evolução que o Marcos está tentando nos mostrar, que eles estão cegos. A evolução que o Marcos tenta nos mostrar que eles estão cegos é que, primeiro, ele mostra um sujeito que aparentemente nos parece ser um porta-voz dos discípulos, Pedro. Ele repreende todos, quando olhando a todos, disse a Pedro, e depois chama a multidão, mostra claramente que ele quer. Mas agora, o Marco diz que todos os discípulos não entendiam, e agora todos os discípulos estão discutindo quem seria o maior no reino dos céus. Enquanto Jesus está num papo de morte e ressurreição, eles estão num papo de quem vai ser o maior. Já ganhou a parada e vamos dividir agora.
Agora você está entendendo, quando o Armando diz já ganhou, você está entendendo que todos eles estão pensando que Jesus era o Cristo que o Pedro falou? Que era o cara que vai meter a mão na espada? Então ele vai meter a mão na espada, vai governar e vou ver quem vai ser o maior. Não, eu vou ser o assessor direto dele. Eu vou ser o secretário de governo. Eu vou ser o chefe de gabinete. A Casa Civil é comigo. A Casa Civil é comigo. Eu vou ser... Aí aparecem os ministérios, né? Aí... Deixa eu só fazer uma pergunta. Naquele livro que você indicou pra gente da introdução do Novo Testamento, fala que o Marcos escreveu esse livro num período... ele não afirma, né? Ele fala de uma possibilidade dele ter escrito esse livro perto da morte de Pedro e de Paulo. Então Pedro, na época que ele escreveu, ele tinha uma representatividade diante daquelas pessoas. Tinha, não só naquela época, mas desde o momento de Jesus, tanto que o Marcos enfatiza. Então, o que você está falando tem uma ligação. Então, mas por que se as pessoas conheciam ele quis enfatizar? Porque esse comportamento estava voltando no meio do povo de novo, e ele mostrou que Pedro também teve esse comportamento e estava errado. Entendeu? Mais ou menos assim. Porque ele tinha uma intenção, ele escreveu para uma pessoa, um povo específico, por causa de uma problemática, não é isso? Escreveu. Olha só, já que estamos voltando a história de uma forma mais intrínseca, aquele tempo que ele escreve, qual é o tempo da história? É o tempo em que daqui a pouco vai ocorrer uma guerra entre Tito Vespasiano e Flávio Josefo. É período de guerra. Se Pedro está vivo, Nero está governando. Mas o período de 65 a 70 é o período de Tito Vespasiano. Então, quando ele escreve isso, o povo ainda estava com esse pensamento de libertação, esse pensamento de... Cristo não violento, ele quer mostrar que não é isso. Vocês estão andando de novo, a gente errou. Ele não desse coloca, ele estava junto com o da parada. Estava junto da parada. Então ele tinha poder de falar porque ele estava... E o Cristo não era violento. E era um evangelho de guerra, de um momento de muita incompreensão de Deus, de Messias, e de libertação proposta no Antigo Testamento, até que o capítulo, se não me falha a memória, 24, 25, 26 e 28 do Isaías é um mini apocalipse, entendeu? E ali mostra uma salvação futura e não nesse mundo, assim como o Deutero Zacarias no capítulo 9 e 10 fala de uma salvação futura e não naquele tempo. Eles têm os seus mini apocalipse, entendeu? Mostrando que isso são profecia historicizada. O Marcos pega a história para trazer verdades, aquilo, a história profética, para trazer verdade em cima da história que ele está contando. Entendeu? Fala. Você comentou que é possível que o Pedro tenha lido essa parada que o Marcos escreveu, né? Para dar uma... Confere, sei lá, não tá legal, isso aí mesmo. É possível. Então, se é possível isso, então, com certeza, quem leu, que depois isso se espalhou, quem leu sabia disso, porque o Pedro ainda estava vivo quando ele escreveu. E aí, partindo desse princípio, esse livro tem, me fugiu a palavra agora, mas tem peso. O cara que estava lá leu e concordou, então eu estou certo no que eu estou falando. Né? Justamente. E aí você vê, ou seja, é um meio problemático para Israel ainda, tanto que depois desencadeia a guerra, o Romano morre os israelitas, derruba o templo, aí é lamentável tudo aquilo que aconteceu, que foi mais uma carnificina. Aí você cumpre a profecia de Jesus quando fala que daquele templo, né? Não sobraria pedra sobre pedra. Também. E é diferente assim da realidade da nossa nação hoje. Hoje ninguém espera Messias nenhum. Na maioria das situações que são reportadas de Deus através da religião,
As pessoas não conhecem a história de Yahvé, né? Pouco se fala sobre isso, né? Cada um cria um pensamento, uma filosofia, uma ideologia. Então a nossa nação, a problemática da nossa nação, realmente a gente não espera nada. A gente quer um Deus que nos ajude a nos dar bem na parada e de quebra a gente até leva a salvação e ir para o céu, né? A gente até quer ir para o céu também, mas a gente nem sabe o que vai encontrar lá. A gente quer se dar bem. Então a nossa problemática é totalmente diferente. Você diz no nosso âmbito de vida nação, aqui, né? A nossa libertação vem de Deus. Ele que vai nos livrar da mão dos malfeitores. Isso. E vai nos trazer um governo justo. E vai libertar daqueles que estão arrancando o nosso couro. E de fato a turma acaba procurando Deus por conta disso. Por conta de confundir essa mensagem que tem na Bíblia, por conta das pessoas que pregam de forma errada. Aí caça uma libertação de um Deus que vai meter a mão na espada e vai matar todo mundo, entre aspas, né? E vai trazer uma porta aberta. Isso significa matar todo mundo. Vai trazer uma benevolência de um bem, vai te dar libertação financeira. Vai te elevar diante de todos esses que... E vai te levar, vai fazer você reinar e governar e comer o melhor da terra. Aí parece uma heresia. E não só na evangélica, mas em todas as religiões. Se você vê, as pessoas procuram a religião para quê? Para fugir do mal, né? Para se dar bem na vida, eu para me sobrepor sobre ele, né? Para me ficar bem. Não, aí você sabe o que é isso? Isso também tem na história. Assim como eu contei a história de Israel, aconteceu uma outra coisa na história de Israel, porque não dá para a gente sair colocando tudo. Quando eles chegaram na Cananéia, a influência do povo cananeu com eles, além de eles terem sofrido com o problema que eu falei da lei, e do... não que a lei fosse o problema e o culto, mas eles é que fizeram dela um problema, que acharam que era uma falsa segurança, entendeu? Eu cultuo e compro a lei e estou salvo. Ah, eu sou escolhido, eu estou salvo. Se o Senhor está aqui no meio de Israel, quem vai vir aqui e vai matar o Senhor? Ninguém. Entendeu? Estou salvo, eu sou a nação escolhida. Aí outra coisa é a sabedoria humana. Deus vai ser assim, Deus é sábio. E aí aquela coisa. E também aconteceu o seguinte: a influência que Israel sofreu dos cultos cananeus. Você pode ver que em um determinado tempo eles aboliram a adoração a Yahvé e adoraram completamente aos Baals e Baalins. Você vê a reforma de Josias, gastou mais de 16 dias para limpar o templo de tanto bagulho que tinha lá dentro, de estátuas, de tudo enquanto era coisa. Ou seja, eles abandonaram a adoração a Yahvé pela influência da religião cananeia. Por que foram tão influenciados? Por conta da influência do culto e da mágica do culto. Eles foram seduzidos pelaquela mágica do Deus da fertilidade, o Deus que fazia com que germinasse, o Deus que mandava chuva, o Deus que aí fazia essa mágica e coisas mirabolantes que abençoavam eles não estavam acostumados com isso, eles estavam no Egito, mano. Entendeu? Outro lance. Aí hoje nós também sofremos essas influências do culto mágico, da experiência mágica, que você vai sair hoje, essa semana uma porta vai se abrir. Essa magia. E vão depositar um dinheiro na tua conta. Você vê até isso, os caras falando. Tu não vai saber nem quem foi Deus que botou lá. É verdade, eu confio, aleluia. Aí essa questão mágica, as pessoas gostam muito dessa questão mágica. Falou para trabalhar, para estudar, ele não quer. Entendeu? Agora falou que Deus vai fazer hoje um milagre que todo mundo quer. Que vai te dar comida, bebida, roupa. Ainda usa a palavra do Davi, que nunca viu justo, nem a sua descendência mendigar o pão. E confunde a questão do justo e acha que pelo fato de frequentar uma igreja ou aceitar Jesus, quer dizer que ele é justo, que nada. Justo é o cara que paga seus impostos. Entendeu? Justo é o cara que cumpre a lei. Justo é aquele que vê alguém praticar o mal com outrem e ele vai lá de uma forma branda e serena, agora bem categórico, se mete na parada e faz o certo acontecer. Isso aqui é o justo. Justo é o cara que não falsifica nada. Entendeu? Esse é o justo. Justo é o cara que anda direito com a sociedade de uma forma geral, tanto com aqueles que convivem com ele, com a sua família e com as leis que regem o nosso país, que rege a nação,
Justo é o cara que respeita a autoridade política, a autoridade judicial, a autoridade militar. Justo é aquele que respeita o sujeito que mendiga, que respeita o sujeito que está padecendo fome. Justo é aquele que estende as mãos. Aí será que tu é justo, meu irmão, para você chegar e falar que você é isso, você é aquilo? Pô, mas está todo errado. E só porque está na igreja, a gente que aceitou Jesus, tu acha que é justo? Olha a tua vida e vê se tu é justo. Aí começa a aplicar dentro de um culto mágico maluco, entendeu? Aplica uma série de situações. Aí aparece essa coisa toda. Mas voltando lá onde nós estávamos, eles estavam querendo, já conquistou. Aí mostra de fato que eles acreditavam que ele era o Cristo. E não o nosso Cristo que morreu e padeceu, convidando a gente para morrer junto com ele. Mas o Cristo que meteu a mão na espada é governar, já está até dividindo os tronos. Eu quero um trono aqui, um trono ali, um trono acolá. Caramba! Em meio à morte e ressurreição está discutindo isso, está claro que eles não entenderam. E aí Jesus repreende eles. Qual é a repreensão de Jesus? Lembra mim? Olha só que repreensão interessante. E quem é o maior todo? Não, depois do maior, porque aí eu já... Jesus repreendendo e falando que... Se alguém quer ser o primeiro, será o último. Servo de todos. Servo de todos. Toma a criança, coloca no meio. Toma a criança e coloca no meio, porque a criança era uma pessoa que não tinha direito, assim como o órfão e a viúva, não tinha direito nenhum. Coloca a criança lá no meio e disse assim, ó, se você não for como essa criança, meu irmão, ainda dá uma aula de liderança, né? Porque qualquer um que receber esse pequenino recebe a mim, porque eles só queriam receber o Cristo que ele meteu a mão na espada. Recebe ele que não tem direito nenhum, que eu quero ver. Dá aula de liderança que o líder vai receber tanto alguém que tem influência e poder, como alguém que não tem direito nenhum. Dá uma aula de liderança quando ele pega essa criança. E aí ele diz assim, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida por resgate de muitos. Por que ele diz isso, dar a vida por resgate de muitos? Porque quem entendesse esse caminho de morte e ressurreição, a vida seria resgatada. Quem não entendesse esse caminho de morte e ressurreição, não teria vida nenhuma resgatada. Aí não é questão de predestinação, aí é uma questão de entender o caminho de morte e ressurreição. Predestinação trata-se em outro lugar, não aqui. Aí está claro que ele, o Marcos, mostra que os caras não entenderam mais uma vez Jesus ripa. Qual é a próxima epígrafe? Para nós é por nós. Quem não é para nós é por nós. Você vê que os caras chegam, ó, tem os caras aí que estão fazendo as coisas no teu nome, estão curando. Aí estão expulsando o demônio, vão acrescentar, estão curando, estão expulsando o demônio, estão isso, estão aquilo, mas eles não podem. Chancela, tá vendo? Eles não entendiam nada de reino de Deus, cara. Tá querendo que tivesse chancela, eles estão igual os sacerdotes fariseus. Nova teologia. A nova teologia do reino, eles estavam criando a teologia do reino ali, para dizer que quem poderia expulsar demônio era só a turma que estivesse junto com Jesus. Jesus falando, cara, vocês não entendem nada de reino mesmo. Na verdade, não é Jesus que está mostrando que ele não entende nada de reino, é o Marcos que está mostrando toda uma construção para mostrar que até quem expulsa demônio se coloca a conta. Estão cegos completamente. Na verdade, o Marcos está mostrando o fracasso total. Está mostrando o fracasso total, Marcos. O Marcos está mostrando o fracasso total dos discípulos. Não entenderam nada até agora. Qual a próxima epígrafe? A indução ao pecado. Os escândalos. Os escândalos e os tropeços. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos, vamos ler, são quantos versículos dos escândalos e dos tropeços? 32 ou 58 versículos. Vamos ler e depois inicia o capítulo 10, é isso? Isso. Então vamos ler os escândalos e os tropeços para você ver como é que se encaixa bonitinho nos discípulos. Lê aí. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E o seu pé o fizer tropeçar, corte. É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É
É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo dois olhos ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Vocês estão vendo aí que isso aí agora enfatiza que eles estão escandalizando geral. E agora o caminho que ele mostra é um caminho fora da vida do reino, e sim, nem passou aqui aquela história do compartilhar, está longe. está longe, e sim uma vida no inferno, tá vendo? Fora da vida do reino, uma vida no inferno. E falando sobre esse escândalo, é melhor você se desprender de tudo e qualquer coisa aqui para você poder dar vida, mostrando que eles estão cegos totalmente. É um caminho de morte que os caras estão seguindo, um caminho de morte completamente. Isso está muito claro. Agora você vê a construção do Marcos, que inteligência de colocar uma coisa entre uma cegueira e outra e dissertar tudo isso sobre os discípulos, mostrando, gastando do capítulo 8 ao capítulo 10, mostrando todo o fracasso dos discípulos. E na quarta-feira, agora, ele se volta mostrando o fracasso dos discípulos. Anteriormente ele mostra o fracasso dos líderes do povo, dos anciões. Agora ele mostra o fracasso de quem está em volta dele, porque aparentemente parece que os discípulos estão entendendo tudo. A entrada triunfal em Jerusalém, a segunda-feira o episódio do templo que ele joga tudo pro alto, a questão da figueira que seca e tal, ele e Jesus confrontando os caras da nossa aula passada, da terça-feira, confrontando os caras. Parece que os discípulos estão entendendo tudo. Se não tem esse episódio da quarta, mostrando que eles não entenderam a mulher que ungiu Jesus, a gente ia pensar que eles tinham entendido tudo, cara, mas eles não entenderam nada. Quem entendeu a unção e a morte de Jesus foi essa mulher. A primeira crente aparece, porque o resto era tudo incrédulo. Uma pergunta. A multidão que gritava Hosana era mesmo? Tinha o mesmo pensamento Tinha. Que esses caras estão tendo aqui. Achavam que ele era o Cristo da espada. Ele era o Cristo da espada. Tanto que bendito o rei que vem. O reino do nosso pai Davi. O rei do nosso pai Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Entendeu? Porque essa multidão, elas recebiam Jesus como Pedro e os discípulos recebiam. Entendeu? Eles não eram contra Jesus, não. Essa multidão era a favor de Jesus. Só que não tinha compreensão do reino de Deus. Entendeu? Não tinha compreensão do reino de Deus. Tanto que ele fala para o Nicodemos, lá o João narra, que é necessário Moisés nascer de novo, que quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus, que a galera não tinha entrado no reino de Deus. A primeira crente, cara, na história do Evangelho de Jesus, é essa mulher aí. É a primeira crente. Olha só, 3 anos de ministério, não tem. É claro que ela já deveria desenvolver a sua crença durante muito tempo. Qual o nome da mulher? Não tem nome. Não é importante. Então, na verdade, quando Jesus entra montado no movimento, ele não está confrontando só o poder imperial, ele está confrontando também esse pensamento errado, dizendo que ele vem com a não violência. Jumento. O cara está humilde, sentado no jumentinho. Aí, olha o fechamento do capítulo 9, como é que acaba de massacrar e deixar enfatizado uma coisa implícita em um certo ponto e completamente explícita no que tange ao fracasso dos discípulos. Aí o capítulo 10, qual é a primeira dica? Divórcio. Isso é uma coisa que não trata muito da questão dos discípulos em si, é uma questão mais global daquele povo, que nem cabe a gente discuti-la nesse momento, mas ele remete a Deuteronômio capítulo 24, mostrando que o divórcio era permitido, que o divórcio Moisés estabeleceu pela dureza do coração dos caras, que os caras faziam o que queriam com a mulher e faziam a mulher de palhaço. Isso era uma dureza terrível, porque ele casava com a mulher e depois mandava a mulher embora. A mulher ia para casa e quando ele estava afim, eles iam lá e pegavam a mulher. O pai da mulher não deixava a mulher ter mais nenhum homem, entendeu? E aí o cara tão duro de coração dispensava, casava com quem ele quisesse, a hora que ele quisesse, ele lá pegava a mulher, fazia ela de palhaço, trazia. Aí Jesus fala, por causa da dureza dessa atitude maligna, Moisés deu carta de divórcio, Deuteronômio capítulo 24, mostrando que a mulher podia divorciar e se tornar livre e tal, mas não deveria ser assim. Mas isso aí não tem nada a ver com a nossa história hoje. Eu falei isso só para que gere uma compreensão. Qual a próxima epígrafe? Jesus
Abençoa as crianças. Mais uma vez ele chama as crianças do fato de quem não tem direito. E quem não se tornar como uma criança não pode entrar no reino dos céus. E disse para repreende de novo as crianças. Repreende as crianças, mostrando a repreensão. De mulher. Está tudo fora. Porque quando ele repreende as crianças, ele repreende quem não tem direito. Jesus aceita e ele repreende. Eu acho que o contrário. Aí aquela questão dele falar e prever que Pedro ia negar ele também é uma questão que ele foi vendo o comportamento que estava Todo esse desencadear. Todo esse desencadear. Veio uma revelação, Todo esse desencadear não que aí. ele não possa ter mais assim, mas Justamente, não foi uma revelação dos céus. Não precisa de revelação do céu para ver que um cara desse vai meter o pé. Eu estou esperando que ele venha. Se ele morre, eu fui fora, meu irmão. Vou passar. A revelação foi do galo. E todo mundo já sabia. Mas é porque o galo não significava que estava amanhecendo, né? Que nem um crente desempregado, né? Não precisa de revelação, o pastor não vai trabalhar para você. Qual a próxima Bíblia? O jovem rico. Olha só mais um quadro de cegueira. O que o jovem rico fala? Olha aí, fala aí. Bum. A resposta do Senhor é: só há um bom Que farei para herdar a vida eterna. que farei para herdar a vida eterna. Aí ele pega e diz: o que está escrito na lei? Como é que se lê? Aí lê aí. Olha só que legal. Respondeu Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom, você nem quer ver. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Olha só, o primeiro papo que o jovem rico fala é sobre vida eterna. Quando ele diz assim: tudo isso eu faço, remete-se à compreensão que eu falei para vocês sobre a prática da lei. Então eu tenho direito de salvação. Como é que tu falou de uma dupla o quê? Se eu fizer isso assim, você fez outra. Isso. A dupla o que tu falou? Dupla resposta, não foi isso que eu falei? Não. Está gravado, foi? Daqui a pouco volta a memória. Aí a dupla recompensa, acho que é dupla recompensa. Aí o cara diz que ele, a fala dele, ele está entendendo que ele tem salvação. Tudo isso eu faço desde a minha mocidade. Aí Jesus fala para ele: te falta uma coisa, venda tudo que tu tem, reparta com os pobres. Aí você vai alcançar um tesouro nos céus. Cara, isso foi chocante pro cara. O cara não aceitou isso. Foi de encontro que ele acreditava. Foi de a dupla recompensa. isso. Não, foi de contra. E aí ele foi embora muito triste porque tinha muitos bens e ele estava muito apegado às coisas dessa vida, porque essas coisas dessa vida, quando cria apego, você não quer trocar ela. E aí essa conduta dos caras que ele remete para os discípulos, tu imagina por que ele falou para os discípulos que é difícil um rico entrar no reino dos céus? Imagina por quê? O discípulo está querendo ser o maior, os caras estavam querendo dinheiro, pô. O discípulo está querendo dinheiro e Jesus está falando aí: assim você não vai entrar no reino do céu nunca. Ele disse para os discípulos: daí, atrás de dinheiro você nunca vai entrar em reino nenhum, meu irmão. É muito difícil. Já fala, então quem vai ser salvo? Ninguém.
Deixa, Nós temos direito. Aplicar e dar um caô. Deu certo. Aplicar no caô. Mas não vai ser nada. Aí Jesus falou assim, olha, eu não vou deixar ninguém sem nada, cara. Qualquer um que tenha abandonado de fato vai receber nesse tempo e na era vindoura. Mas vai receber perseguição também aqui. Aí deixou bem claro para eles isso, que eles estavam atrás de dinheiro. Entendeu? Olha não. O cara está atrás de dinheiro, meu irmão. Pô, cara, mas quem de nós não faz muito isso? A turma hoje está com Jesus atrás de dinheiro, cara, também. Está querendo dinheiro, está querendo reinar em vida. Vinde e comeremos o melhor dessa terra. Não sabe eles que o quadro de Isaías, de comer o melhor da terra, não era riqueza. O problema de agora, eu estou sentindo dor. Não tenho nada, eu quero dinheiro. Não tenho casa, eu quero morar. Porque o problema daquele tempo não era riqueza. Vinde e comeremos o melhor dessa terra, porque naquele tempo era o período que Judá, o reino dividido, Judá, mais prosperou foi no tempo do rei Uzias. Estava todo mundo bem naquele tempo. Vinde comer o melhor dessa terra não era ter riqueza e ter mesas fartas, era conhecer Deus, a sua verdade, a sua justiça. Era isso que Isaías estava falando, porque dinheiro ele já tinha, riqueza ele já tinha. Aí hoje a galera nem Bíblia lê, aí pega e quer dizer que reinar em vida é ter riqueza. O Isaías disse outra coisa, meu irmão, lê a Bíblia. Aí, cara, qual é a próxima epígrafe? Jesus ainda outra vez prediz a sua morte e ressurreição. Aí a gente já está no versículo 32, né? Impedido do filho de Zebedeu. Versículo 32. Indo para Jerusalém. Aí, olha só, tá vendo que a gente vem discorrendo lá do capítulo 8 até aqui. Aí aparece mais uma vez ele falando sobre a sua vida e agora ele enfatiza. O Marcos mostra tudo o que vai acontecer no capítulo 15 sobre cuspir no rosto dele, bofetear, chamar de blasfemo, padecer na mão dos anciões, ser escarnecido, tudo isso, mas no terceiro dia ressuscitar. Aí olha só, os discípulos não entendem nada. A gente tem mania de pegar muito no pé do Pedro, mas olha só o que os filhos de Zebedeu falam, tanto um quanto o outro. Pai, Senhor Jesus, conceda-nos que no teu reino da sua glória. Porque o crente hoje tem mania de glória, é a coisa celeste, era a glória dele terrestre, cara, que eles estavam esperando. Jesus reinando em Jerusalém e acabando com Tibério e César. Tu nos dê que se assente à sua esquerda e à sua direita. Casa civil isso de Deus. Aí deixava os outros tudo de fora, né? Que se lasca. Tão cedo que a gente pedir, Jesus diz assim, o que tu quer me pedir? Que a gente se assente à esquerda e à direita. Aí, Fala, irmão. fala o que tu quer pedir, cara. Jesus vira, fala o que tu quer pedir. Maluco. Os discípulos não estão entendendo nada, velho. Não estão entendendo nada do que Jesus está falando. Que parada. Essa é a última etapa que ele fala disso. É muita vacilação, né? Aí, olha só o que Jesus escorraça ele falando sobre os senhores, porque ele estava pensando que Jesus seria o Senhor da terra também. Aí lê aí para mim o que ele fala sobre isso. Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados? O batismo com que estou sendo batizado? Podemos, respondeu ele. Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que estou bebendo, e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Estes lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa vida em resgate por muitos eu tinha colocado lá no capítulo 9, mas é aqui por conta das repreensões ser muito similares. Agora, você vê a construção que o Marcos faz em cima desse pedido. Mostra que os caras ficaram chateados porque o cara está querendo passar a perna na gente, o cara quer ser o segundo e terceiro do reino e tal. E o Senhor faz uma comparação mostrando que o reino dele não é como o reino do gentio, o reino dos governantes desse mundo, mas era diferente, e mostrando uma conduta de
ser o menor. Ou seja, mais uma vez, em meio à morte e ressurreição, eles estão sem entender absolutamente nada. Isso ficou claro para vocês, gente? Eu acho que qualquer um que assistir a nossa mídia vai entender francamente, sem nada obscuro e nenhum tipo de farsa ou de acréscimo sobre o que existe entre o capítulo 8, versículo 22 até o 8:46 e 50, até o 10:46 e 52, porque está claro o fracasso dos discípulos. Qual é a próxima epígrafe? O cego Bartimeu recupera a visão. O cego Bartimeu recupera a visão. Você vê, ele cura o cego de Betsaida e agora cura o cego Bartimeu, e o cego Bartimeu segue ele no caminho. Qual era o caminho? Caminho de morte e ressurreição. E essa galera que estava no caminho estava fora do caminho. Estava em um caminho e não no caminho. Entendeu? Ele estava à beira do caminho, entrou no caminho e foi. Agora essa galera aí, meu irmão, não tem nada com negócio de caminho nem nada, porque está tudo errado. Está tudo errado, tudo sem compreender nada. Você está vendo como é que está claro isso aí? Agora a gente pode entender a narrativa do Marcos, porque o livro tem que ser estudado no todo. A gente entende a narrativa do Marcos em cima da questão da técnica de moldura que ele apresenta agora na quarta-feira, do capítulo 10. Mostra de fato o fracasso dos discípulos num todo. Não entendem a mulher ungindo Jesus, porque de fato eles não estavam entendendo nada. E entender agora? Nada. A mulher ungiu Jesus e a mulher entendeu que ele ia morrer. E os caras não estavam entendendo isso e não queriam isso. Eles não queriam isso. E o fracasso definitivo mostra a não compreensão dos discípulos e o Judas entregando Jesus. Isso mostra, quando na verdade eles estavam repetindo tudo que os outros tinham feito por eles até então. Isso é até uma neurose qualquer que os caras têm, né? E até hoje isso acontece. Porque hoje, quando você, aquela questão que a gente discutiu uma vez, o cara sai de uma igreja, racha porque ele tem o pensamento contrário. Mas quando ele sai, ele faz a mesma coisa. Os caras estavam saindo, mas não tinham conseguido morrer ainda. Estavam repetindo o que os dominadores deles faziam com eles. Eles queriam repetir que de fato não entenderam o reino. Se eles tivessem entendido o reino, é o que acontece hoje. O cara que sai de uma igreja para fazer outro, que agora ele monta um outro lance para ele ser mais um reizinho lá no meio e mandar em todo mundo. O cara não entendeu nada. É o mesmo sistema de dominação, entendeu? É o mesmo sistema de dominação, é a mesma situação. E aí está claro a nossa quarta-feira em cima de tudo aquilo que for apresentado no discorrer da história. Você vê que lá no capítulo 8 até a quarta-feira mostra o fracasso dos discípulos.